A paz do Senhor, irmãs em Jesus. Eu tô fazendo esse primeiro vídeo aqui no canal, primeiramente para me apresentar, para quem não me conhece. Meu nome é Ingrid Santana, eu tenho um canal de moda há muito tempo aqui no YouTube. Falo sobre moda, faço provadores, mas de um tempo pra cá eu tenho sido convidada a Jesus para montar um canal onde eu falo sobre os meus devocionais, as minhas experiências com Jesus, e isso já estava no meu coração há algum tempo, mas veio confirmação através de alguns amigos que oram comigo. Deus usou até mesmo pessoas de fora que já me acompanham em redes sociais para cobrar um pouco isso. Então eu comecei a entender que esse de fato era o momento para abrir esse canal, para falar mais de Deus aqui, contar as minhas experiências, porque eu tenho sido muito derramada, eu tenho sido muito transbordada no meu espiritual, e eu creio que muitas das minhas experiências podem agregar para quem vai assistir aqui. Esse é o intuito. Então, no momento certo, esse vídeo vai aparecer para você. Primeira coisa, a gente vai fazer devocionais diários aqui. A minha pretensão é abrir para os devocionais, para eu mostrar a minha visão, falar um pouquinho sobre eles. Mas eu também quero fazer vídeos onde eu conte minhas experiências, ensine o que eu aprendi dentro desse mundo cristão, dentro da minha espiritualidade, dos meus momentos com Deus. Tem muita coisa que eu posso passar, que eu posso transbordar. E o devocional é porque os meus amigos sempre falam que eu sou a menina do devocional. Eu sempre tenho uma palavra do dia, eu sempre compartilho meu devocional com os meus amigos. Às vezes, uma vez ou outra, assim, eu já compartilho nas redes sociais, mas eu tenho sentido que é um tempo que realmente Deus tem me chamado para focar um pouco mais nisso, e eu acho que o mundo tá precisando mais, né, de Jesus. A gente tá precisando de mais esperança, de mais do que Deus tem pra gente mesmo. Quanto mais a gente se aproxima do nosso Criador, do nosso Pai, mais fácil, não é que vai ser mil maravilhas não, tá, amiga? A vida se torna mais fácil, a vida se torna mais leve. Ter em quem confiar, ter esperança é muito bom, faz muito bem pro nosso espírito. Pro vídeo de hoje, o que eu preparei aqui pra vocês não é o devocional, o nosso primeiro vídeo, além da apresentação que eu faria aqui. Eu quero falar uma coisa que muitas pessoas me perguntam quando eu falo de Deus, quando eu falo de devocional, quando eu conto alguma experiência em alguma rede social. Sempre me vem essa pergunta, e é: por que, Ingrid, que eu não consigo ouvir a voz de Deus? E eu separei alguns tópicos aqui, tá? Eu sou TDAH, então eu gosto de escrever algumas coisas para eu não me perder. Então, em alguns momentos vocês vão perceber que eu tô lendo, só para não me perder mesmo, porque a nossa mente TDAH, ela é muito flutuante. Uma hora eu tô falando uma coisa, já pulo para outra. Então, para esse vídeo não ficar enorme, extenso, e para você entender de fato, eu escrevi aqui alguns pontos que eu gosto de fazer e que eu acho que vai te ajudar a ouvir e entender melhor a voz de Deus na sua vida. Primeiro ponto, a gente vai partir do ponto principal, irmãs, amigas irmãs, vamos chamar assim, amigas irmãs, acho que é bom. Todo mundo pode ouvir a voz de Deus, qualquer um tem esse acesso. O acesso a Deus é livre, só que ele precisa vir de uma forma espontânea. Qualquer um que busca, encontra. Deus é muito acessível, ele não faz acepção de pessoas como os humanos, ele não faz acepção de classe social, de gênero, nada disso, tá? E ele não se importa como você vai chegar até a ele. Se você tá sujo, se você tá ferido, se você tá machucado, se você é pecador, todos nós somos pecadores. Então, Jesus, ele não vai fazer exceção disso. Vai agora, se você quer encontrar ele, quer ouvir a voz dele, você pode ir do jeito que você tá. A transformação, ela acontece à medida que você tem relacionamento com ele. Então, à medida que você vai se relacionando, você vai conhecendo Deus. Não dá pra você reconhecer a voz de Deus se você não conhece ele, certo? E como que a gente conhece alguém? Como que a gente tem intimidade a ponto de reconhecer a voz de alguém?
Um exemplo, você que tem filho, você pode estar de olho fechado, seu filho te chamar, você vai reconhecer, vai saber que é a voz dele. Marido, a mesma coisa, ou alguém que você convive mais, pai, mãe, enfim. Com Deus é a mesma coisa. Pra gente conhecer e reconhecer a voz dele, a gente precisa ter relacionamento, precisa ter intimidade. E o que leva a gente a ter intimidade e relacionamento com uma pessoa? Passar tempo, conhecer, de fato. Então, eu falo que só é possível ouvir a voz de Deus de uma forma clara, específica, que a gente entenda quando a gente tem relacionamento com Ele. Eu nasci na igreja cristã, eu passei muito tempo da minha vida na igreja cristã e depois eu passei muito tempo afastada também. E quando eu voltei para Deus, um dia eu posso contar aqui a história, o meu testemunho de como que foi, eu ouvi de fato pela primeira vez ali depois de tantos anos a voz de Deus e eu comecei a ter mais intimidade, mais relacionamento com Ele. Mas pra gente ter intimidade, pra gente ter relacionamento, a gente precisa conhecer. E quando eu falo de conhecer, é passar tempo, é ler a Bíblia, é ouvir, é adorar, é se prostrar aos pés de Jesus, porque é isso que nos leva a conhecer Ele. E Deus fala comigo, gente, através muito de oração, através de algumas palavras que eu abro a Bíblia e tá ali, escancarado pra mim o que eu tenho que fazer, uma direção, uma resposta. Algumas amigas minhas, Deus também fala muito com elas através da palavra. Algumas outras é através do céu. Gente, Deus, não limite Deus. Não tente colocar Deus numa caixinha. Ai, Deus só vai fazer isso. Ai, Deus não faz tal coisa porque não está escrito na Bíblia. Nós somos seres muito únicos. Deus nos criou de uma forma única. Então, é possível que Ele fale de uma forma única com você. Tem um amigo meu que ele é TDAH e ele se distrai muito facilmente. É muito louca a maneira que Deus o conduz para que ele entenda as coisas. É através de gestos, através de pessoas. Se você vê ele contar, parece que é uma coisa de outro mundo. Mas ele tem uma intimidade, ele traz tantas respostas assim de Deus pra gente, tanta confirmação. Eu vejo muita gente tentando limitar Deus. Ai, Deus não faz isso. Ai, esse modo Deus não faz. Não tenta limitar Deus. Porque Deus, ele não cabe numa caixinha, ele não cabe aí no seu relatório, no seu cardápio, ele faz do jeito que ele quer e como ele quer. O mundo é dele, é tudo pra ele, então ele age conforme cada um, pra começar aí. Quando Deus fala na Bíblia comigo, geralmente eu oro, tá passando um helicóptero, por isso tem barulho. Geralmente eu oro e peço pra ele uma palavra. E é papum, menina. Eu abro a palavra, tá ali exatamente o que eu precisava ler, o que eu precisava saber. Vou dar um exemplo muito claro do que aconteceu comigo recente. Eu tava, às vezes também não vai ser de primeira não, tá? Eu tava muitos dias, porque eu tô passando uma temporada aqui em Uberlândia com a minha família. E eu tava muitos dias orando, jejuando no mês passado. E todo dia eu chegava, já me trancava no quarto, ia orar, ia conversar com Deus e no jejum ali, menina, e o negócio acontecendo e fervendo. Deus me revela, Deus me revela. Um dia, deu um estalo dele, ele quis revelar. Eu tava perguntando pra ele qual a data específica pro meu retorno de São Paulo. E, gente, foi como uma luva. Eu abri a Bíblia e lá estava escrito uma palavra. E no 15º dia do 7º mês, tal coisa aconteceu. Mas eu entendi que Deus estava falando claramente comigo ali em relação à direção. No 15º dia do 7º mês. E já era uma coisa que estava no meu coração. Já era o dia 15 do mês 7. Então Deus só confirmou comigo através da palavra. Eu sou meio biruleiro, sou meio doidinha com Deus, então eu sempre peço uma confirmação extra. Porque quando Deus fala com a gente, Ele fala de 2 a 3 vezes. A gente tem exemplo de Samuel. Samuel não respondeu. Samuel. Então Deus fala 2 vezes. Ele sempre vai dar 2, 3 confirmações para que a gente fique em paz com aquilo ali no nosso coração. Então Deus falou comigo 2 vezes, Ele falou através desse dia, já estava no meu coração. E além disso, Deus é tão bondoso, tão generoso, tão maravilhoso, que Ele usou um amigo para me falar: Ingrid, eu estou vendo data tal,
no calendário, vendo divisão mesmo. E aí veio a confirmação certa do que Deus tinha pra mim. Então pode ser dessa forma. Pode ser que ele use alguém. Deixa eu só pra não perder o fio da meada aqui que eu escrevi. Tá vendo? Eu já tô me perdendo aqui. Ah, tá. E outra coisa. Deus, gente, não fala nada com a gente que não esteja na Bíblia. Porque Deus não vai contra os princípios, contra a palavra que Ele mesmo escreveu, que Ele mesmo deu. Então, para você se certificar de que aquilo vem de Deus, tá na Bíblia, tá? Sempre tá na Bíblia. Na oração, algumas vezes, muitas poucas vezes, eu ouvi audivelmente a voz de Deus. Assim como você está ouvindo minha voz aqui agora, eu já ouvi a voz de Deus. Mas isso foi muito raro. Tenho amigos também que tiveram essa experiência, mas assim, uma coisa muito rara. Deus fala muito comigo na oração. Quando eu tô orando, eu vejo, Deus abre minha visão em um determinado tempo, então eu vejo situações, eu vejo pessoas, eu vejo acontecimentos, eu vejo o que eu preciso fazer, eu vejo datas, eu vejo coisas muito específicas. Só que tem amigas minhas que quando a gente tá orando, às vezes vê um sinalzinho, vê uma cor. E aí, à medida que a gente vai orando, vai vendo outra coisa que depois vai se encaixando tudo. Deus, ele nunca vai dar as coisas pra gente tudo de uma vez. Tipo assim, é isso e aquilo. Por quê? Primeiramente, ele não quer que a gente fique ansioso, né? A Bíblia fala, não andeis ansiosos com coisa alguma, então ele não quer que a gente fique ansioso. Segundo ponto, é que a gente precisa voltar a ele para buscar mais. Então ele sempre quer que a gente esteja ali da mesa com ele, se derramando, perguntando, chorando, clamando. Então ele não vai entregar tudo de uma vez. Às vezes ele entrega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que se encaixa com o do outro dia. E você tem que estar muito atenta, tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria, tem que escrever, tem que anotar. Eu falo que Deus fala comigo de quebra-cabeça, de pecinha em pecinha. E aí depois eu encaixo tudo e sei o que é pra eu fazer. Então é isso. Deus, ele é muito único, nós somos muito únicos. Então cada um a sua maneira. Às vezes vai ser uma convicção, um pensamento que vai perseguir a sua mente, sabe? Vai ficar no seu coração, até você fazer. E aí quando você fizer, você vai ter uma paz absurda, que é a paz que excede o entendimento humano. Então Deus pode falar através de uma convicção, através de um pensamento. Ele me dá direções assim muito claras. Ingrid, faz isso, porque disse. Eu já contei alguns testemunhos, né, pra quem me segue em alguma rede social. Então ele fala comigo de forma muito clara. Mas a minha busca também é incessante, gente. Eu fico perturbando Deus, assim, ó. Eu até brinquei com a minha avó ontem que eu tô quase virando monge, porque é oração em cima de oração. Mas por quê? Ele dá visões completas. Então ele sempre vai direcionar quando você busca nele. Outra coisa, que mais? Pelo Espírito Santo. Pode ser um senso de urgência, pode ser uma coisa que você, nossa, eu preciso fazer isso. Pode ser um caminho, pode ser uma porta que Deus vai abrir, pode ser uma porta que Deus vai fechar, pode ser uma pessoa que Deus vai tirar, mas também pode ser uma pessoa que Deus vai trazer, que vai ser resposta para você. Pode ser a visão, pode ser um som. Ai, gente, pode ser tanta coisa, pode ser um vídeo da rede social que você vai aparecer pra você do nada, você nem tava pensando naquilo, mas vai aparecer pra você e vai se encaixar direitinho com a sua situação. Tem inúmeras maneiras, é o que eu tô falando. Deus, ele não cabe numa caixa. Às vezes eu vejo as pessoas muito religiosas, querendo seguir ele certinho. Deus não é assim. Deus não é religioso, Deus não é tudo preto no branco. Ele gosta de fazer o sobrenatural, ele gosta de fazer o diferente, ele gosta de testar improváveis. Então você acha mesmo que ele ia fazer só aquilo ali e acabou? Não. Deus faz de inúmeras formas diferentes, ele é excepcional. Deus é muito criativo. E uma coisa que às vezes eu também faço, irmãs, é ficar em silêncio. Às vezes eu me jogo no chão, no tapete, deito no chão, fico lá em silêncio. Deus, fala comigo. Aí eu fico no silêncio absoluto. Ou então eu coloco um louvorzinho baixinho, fico lá esperando ele falar alguma coisa. Deito lá, Deus, fala aí, tô te ouvindo. E ele fala.
Às vezes não vai ser de primeira, assim, às vezes você vai só deitar lá e vai ter uma paz enorme no seu coração. Gente, eu já tive tanta experiência com Deus, se eu for relatar tudo aqui vai dar 1000 vídeos, porque eu já tive muitas experiências. Mas é isso, sabe? O fato de você estar atento, de realmente estar prestando atenção naquilo ali e fazer com um propósito, sabe? Não fazer por fazer. Então deita lá, se joga nos pés de Jesus, em algum momento ele vai te responder. Mas ele quer que a gente procure, que a gente busque e que a gente gaste tempo com ele. Uma outra coisa que eu tô lembrando aqui também, às vezes eu peço pra Deus falar comigo, ele não me dá visão, porque eu tenho dom de visão. Ele não fala audivelmente, ele não fala no pensamento, mas eu começo a enxergar as coisas de uma ótica diferente, que eu sozinha não enxergaria. Um exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho assim, mas pra vocês entenderem, tá? Eu tô orando, por exemplo, pra saber se aquela pessoa, a voz vem de Deus mesmo. Eu fiz isso esses dias. Eu tava orando com um amigo e ele sempre tava me dando coisa. Eu quero saber se esse negócio vem de Deus mesmo. Porque o inimigo, ele é astuto. Então ele pode usar uma pessoa pra confundir a gente, pra dar direção errada. E aí eu falei com Deus no meu pensamento, menina. Quando eu quero que Deus fale comigo, eu falo no pensamento. Eu não externo, eu não verbalizo pro inimigo não ouvir. A gente tem as nossas táticas de guerra também. Então eu falei no meu pensamento: Deus, tem coisas entre você e eu que só eu e você sabemos. Então usa essa pessoa para que ele me fale algo que só eu e você sabemos, para eu sentir que essa direção é clara. Então essa é uma ótica que eu sozinha jamais poderia ter. E aí a pessoa falou: olha, isso e isso, Deus e você tem isso, isso e isso. E aí eu senti segurança. Ou às vezes tem uma pessoa que você gosta muito, a pessoa tá sendo falsa com você, tá desejando seu mal. Você vai começar a enxergar ali nas entrelinhas, em frases, coisas que você não enxergaria sozinha, coisa que você tá ali há muito tempo sem enxergar, mas Deus em algum momento revela e começa a te mostrar. Então tem muito isso, sabe? É a única coisa que eu posso falar. Deus não é único. Deus não é uma caixinha, ele é único com cada um, tá? E outra coisa, por mais que às vezes surja uma duvidazinha ali no seu coração, você vai sentir uma paz tão grande quando aquilo ali vem de Deus. Você vai sentir certeza, você vai sentir urgência de fazer se é algo que você precisa fazer. É uma certeza, fica no seu coração. Nossa, isso vem de Deus mesmo. E às vezes, quando a gente tá um pouquinho mais de dúvida, ele usa outras coisas para confirmar. Ele vai abrindo os nossos olhos, tá? Eu posso te dar uma certeza absoluta de que Deus quer que você tenha intimidade com Ele e que é assim que você vai ouvir a voz dele. Tem duas passagens na Bíblia que são maravilhosas, que externam isso pra gente. Uma está em Mateus 6,6, que é quando Jesus fala: fecha a porta do seu quarto e ora, me busca no secreto e eu te mostrarei, eu te recompensarei. Cada Bíblia tem uma tradução diferente, mas o básico é isso: busca, ora, tem intimidade, busca intimidade, porque ele vai te revelar, ele vai te mostrar, ele vai sondar o seu coração. E não tem erro, é isso. E lá em Jeremias 33,3 está escrito: me busca e me encontra. Ai meu Deus, como que tá? Clama a mim porque eu vou te responder e vou te anunciar coisas que tu não sabes. Ou seja, Deus revela, Deus dá a revelação de tudo, Deus mostra tudo, mas é quando a gente busca. Quando busca, encontra. Então é isso, amigas e irmãs, não tem muita coisa, a gente só precisa de parar, de dar tempo pra Deus, de buscar tempo com Ele. E uma coisa que eu falo muito pras minhas amigas também, porque quando a gente tem intimidade, a gente dá chinelada na cara, né? Oração de 5 minutos não vai te aproximar de Deus, não. Ai, Deus, obrigado por esse dia, me protege, não. Isso não faz ninguém se aproximar de Deus. Você tá pedindo e você tá ordenando pra Deus. O que vai fazer você de fato ouvir a voz dele é se colocar ali. Coisa rasa não move o coração de Deus. Escuta o que eu tô te falando. Eu orei a minha vida inteira. Ai, Deus, obrigada, abençoa. Acabou. 5 minutinhos.
Isso daí não move o coração de Deus. Você quer mover o coração de Deus, você ouvir uma resposta, você quer mover o coração de Deus para ele te ajudar numa causa, menina, vai pro joelhinho no chão, boca no pó, a Bíblia ensina isso, acho que é em Mateus também. E isso vai te aproximar de Deus. Isso vai revelar as suas intenções, o seu coração, e Deus vai te ouvir. É na intimidade, amiga, na profundidade. Você só pode ouvir a... Eu até escrevi uma frase aqui, pode ser frase de efeito, mas eu gostei muito dessa frase que veio no meu coração. Só pode ouvir a voz de Deus quem tá pronto para a entrega. Você só vai ouvir a voz de Deus, minha amiga, se você se jogar ali, se você tiver pronta para ouvir, pronta para receber. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho. Eu falei do meu jeitinho simples, eu tô aqui gravando na simplicidade, mas é algo pra Deus mesmo, que veio no meu coração. E eu espero que ajude você a encontrar mais de Deus, a ter mais intimidade com Ele, porque isso é o mais maravilhoso, a coisa mais rica que a gente pode ter na nossa vida. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Curte, comenta, compartilha com alguém que precisa ver esse vídeo. Eu sei que vai aparecer pra você no tempo e no momento certo. Me conta se você gostou, se você já ouviu a voz de Deus, como que é pra você. Você que já ouve, comenta aqui pra abençoar a vida, edificar a vida de outras amigas e irmãs também. Qual que é a sua experiência, como que foi a primeira vez, enfim. A gente quer saber também, tá? Sempre estaremos aqui para edificar a sua vida. E é isso, é um prazer te conhecer. Mais uma vez, meu nome é Ingrid Santana. Tem os canais de moda também. A gente tem grupinhos de cupons de descontos, achados e muito mais. Eu vou deixar tudo aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo para você também, amiga. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Mua.